Bem-vindos à Ativa, uma igreja batista. Aguardem, a nossa transmissão começará em breve. Antes, porém, vamos passar algumas informações que lhe ajudarão a enfrentar este momento tão delicado de pandemia. Ao transitarem em lugares públicos, não esqueçam de usar a máscara de proteção. Cultive o hábito de lavar as mãos com água e sabão. Utilize o álcool em gel sempre que necessário. Lembre-se, podemos estar longe fisicamente, mas estamos perto em oração. Não esqueçam de orar uns pelos outros neste momento tão delicado. Agora, prepare-se, o culto vai começar. Bom dia, mais um domingo juntos. É bom estar na presença de Deus e com você aí do outro lado. Vamos começar esse domingo, né? Agradecendo ao nosso Deus por todas as coisas que Ele nos deu essa semana, pelas curas, pela provisão, pela proteção, pelo cuidado, pelo carinho que Ele tem conosco. Amém. Bom dia. Eu espero que todos tenham tido uma semana maravilhosa, revisando o Salmo 23, relembrando quem é o nosso pastor, que ele é confiável, ele cuida de nós, ele protege, ele guarda. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ele ali está conosco e a sua bondade e misericórdia são contínuas todos os dias sobre nós. Por isso nós podemos celebrar ele com alegria, com confiança. Isso, e vamos começar nessa manhã celebrando ao nosso Deus, ao nosso pastor, porque Deus é Deus em toda situação e em toda circunstância. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz,
se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado for, Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Lucas, você gosta de Jesus? Eu amo, Senhor. Papai do céu, abençoa a minha família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Minha família pertence ao Senhor e tem prazer em agradá-lo. Nós esperamos em suas promessas, temos prazer em adorá-lo, porque Ele é lindo, lindo, lindo como só Ele é, porque Ele é lindo, lindo, seremos tudo que Ele quiser, porque Ele é santo, santo, santo como só Ele é, porque Ele é santo, santo, seremos tudo que Ele quiser. Mateus, você é Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Amarás, pois, o Senhor Deus, todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, pra combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Estou segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na palavra eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. E na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão, me defendi, ataquei.
protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi, ataquei. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Capacete da salvação, a couraça da justiça no meu coração. coração do meu coração, Guardei os pés da preparação, do evangelho, só tem em minha mão. espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. As portas do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi, ataquei. E aí, pessoal, tudo bem? Então, aceitando o desafio, do Salmo 23, se aproveitando esse dia maravilhoso, vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Amém. Bom dia! Vou recitar o capítulo 23 do livro de Salmos, versículo de 1 a 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deita-me em faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos.
Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23. Amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Oi, irmãos, Deus os abençoe. Nós somos a família Cova Contreira e nós estamos nesses momentos, vamos a iniciar nossa aula diária. Nós estamos estudando nesta quarentena com nosso livro Começando a Vida Cristã. Todas as noites, como família, nós nos reunimos aqui e louvamos o nome do Senhor com música, oração e com a Palavra de Deus. Atualmente nós estamos estudando com a Bíblia Estudo de Plenitude e queremos compartilhar com vocês hoje o Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me harás descansar, y junto a agua de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su... Nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Numa salvação eu creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, mas agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor, creio em ti, e as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai,
Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Mais uma vez, bom dia. É bom estarmos juntos mais um domingo. Ainda vivemos tempos de pandemia, tempos de isolamento, tempos de sofrimento. Ainda vivemos um pouco afastados daqueles a quem amamos. Ainda vivemos um pouco um tempo diferente. Alguns trabalhando em casa, outros trabalhando no seu setor de trabalho normal, mas com certos cuidados, alguns sofrendo mais, outros sofrendo menos. De qualquer forma, em tempos assim, o sofrimento ainda faz parte da vida. Mas por que tudo isso, né? Por que Deus nos permite sofrer assim? Parece que já tem algum tempo, né? Acho que já passaram mais de 2 meses e a gente ainda está aguardando algumas deliberações, a gente ainda está aguardando os governos a dizerem para nós está na hora de vocês reunirem novamente. Mas, por enquanto, a gente ainda tem que ficar isolados, nos precavendo, tomando os devidos cuidados. E uma coisa principal que eu gostaria de começar essa manhã com essa pergunta: como é que está a sua imunidade? De uma maneira geral, a gente sabe que imunidade ela tem 3 elementos que são básicos. Um é a alimentação, o outro são exercícios e o outro é a mente saudável. Você mantendo tudo isso em ordem e diz tranquilo, você vai manter a sua imunidade alta. E isso ajuda a criar anticorpos, isso ajuda a combater todas aquelas coisas estranhas que poderiam vir externamente e passar para o seu corpo e você adquirir doenças. Então, a imunidade nesses momentos é primordial. Boa alimentação, alimentar-se no momento certo, nas horas certas, não ultrapassar os limites, né? Exercícios, especialmente para aqueles que estão em casa, continuar, né, se exercitando. Se você tem a oportunidade de caminhar, caminhe, mas não deixe de praticar exercícios. E a mente saudável, o que você tem feito com a sua mente nesse tempo, o que você tem lido, o que você tem assistido, como você tem mantido bons pensamentos, né, em meio a tudo isso. As pessoas que frequentam a academia, acho que são as que mais ouviram essa frase na vida, né? No pain, no gain. Então, se não há dor, não há ganho. Se não há sofrimento, não há a força no final. Então, é primordial que você, nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de dor, nesses momentos de isolamento,
adquira uma imunidade tanto física, quanto mental, quanto espiritual, para você se manter saudável em tudo isso. Eu queria compartilhar com você uma escritura que foi nos dada pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta. Ele começa a carta dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Que maravilha! Ele começa a carta dizendo essa bênção, né? Aqueles que estavam sendo perseguidos, aqueles que por algum motivo estavam sofrendo, e ele passa a carta todinha mostrando algumas coisas de que realmente nós vamos sofrer para no final ganharmos a força que necessitamos para superar tudo isso. Eu queria principalmente mencionar aqui o capítulo 5, uma parte do capítulo 5, são mais ou menos 5 versículos que nos dão assim uma certa imunidade, né, espiritual e mental, que, se praticada corretamente, a gente termina passando por tudo isso sem nos deixar abater. E Pedro começa o capítulo 5 da sua primeira carta falando principalmente aos presbíteros, aos pastores, aqueles que exercem cargos de liderança. Ele diz que, assim como ele também, né, é um presbítero e ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo, então ele sofreu bastante. Você que já leu os evangelhos, o livro de Atos, você sabe o quanto Pedro sofreu, o quanto Pedro se aperfeiçoou para chegar num estágio em que ele escreveu essas coisas para nos fortalecer e nos dar essa certa imunidade em meio ao sofrimento. Ele diz assim, no verso 5, principalmente, ele diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Aqui ele já está sendo mais específico. Aí ele generaliza, ele diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aqui, nesses próximos versículos 6, 7, 8, 9 e 10, ele dá como é que a gente pode adquirir imunidade em meio a todo sofrimento, para que a gente, ao final, vença e tenha a força de Deus que necessitamos para não só passar por tudo isso ilesos, mas também para fortalecer aqueles que estão sem força. Ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre eles toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas, sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces ou fundamentos. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos
a criar imunidade para o nosso espírito, para que adquiramos a força necessária para enfrentarmos todo tipo de sofrimento, seja ele qual for. Nesse momento, nós pedimos pela nossa nação brasileira, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelos municípios vizinhos, por todos aqueles municípios que fazem parte do nosso grande Brasil. Que o Senhor amenize o sofrimento, que o Senhor dissipe esse vírus tão mortal, que o Senhor dê às autoridades a sabedoria necessária para enfrentar tudo isso com justiça e com verdade. Nós também pedimos por todos aqueles que têm sido infectados, que o Senhor dê a possibilidade de serem curados, para que deem testemunho de que o Senhor é o Deus que cura, que sara e que dá novas chances para que recomecemos. Obrigado por tudo. Abençoe-nos nesse domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Por que sofremos? Pedro dá aqui, e eu vou começar pelo fim. Eu sofro para ficar forte, sem dor, sem ganho. Então, se eu não sofro, eu não posso fortalecer nem o meu corpo, nem o meu espírito. Porque são os testes, são as provas que nos dão a possibilidade, nos dão a imunidade e nos dão o que realmente nós precisamos para mostrar que nós podemos vencer tudo isso através daquilo que Deus coloca no nosso coração. E assim como a gente se alimenta fisicamente, assim como a gente faz exercícios, mantém aquela disciplina, e assim como a gente tem a mente saudável, e com isso a gente cria imunidade. O sofrimento, nos momentos de imunidade alta, ele nos dá apenas aqueles arranhões que precisamos para que a nossa vida valha a pena ser vivida e adquiramos a força e a capacidade de nos restaurar, de criar uma base sólida, forte, um bom fundamento para que, seja qual for o sofrimento, seja qual for a perseguição, a gente consiga enfrentar. Então, a gente sofre exatamente por conta disso. Deus permite, Pedro diz assim, o Deus de toda graça nos chamou em Cristo Jesus e nos permite sofrer um pouco para termos muito. Então está aqui a finalidade do sofrer, ele menciona. Serve para aperfeiçoar, serve para confirmar, serve para fortificar e serve para fortalecer a nossa base espiritual. Quer viver uma vida piedosa? Vai sofrer, não tem jeito, né? Não tenha dúvida que as palavras de Paulo, quando ele fala para Timóteo, o seu discípulo amado, lá na segunda carta, no verso 12 do capítulo 3, ele diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, perseguições, sofrimentos sempre haverá no mundo como este nosso. O mundo é mau, mas Deus é bom o tempo todo, né? Então, ele dá aqui algumas questões que devemos levar em consideração.
para que enfrentemos todo esse sofrimento, adquirindo os anticorpos, adquirindo a imunidade que precisamos para vencer tudo isso. E no final, dizermos assim: Deus, como foi bom eu ouvir teus conselhos e sair dessa fortalecido. Ele menciona no verso 6, primeira coisa, né? Humilhar-se. Humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhar-se seria uma vida de submissão. Humilhar-se seria uma total dependência de Deus. Manter a consciência limpa, sem nada a temer, derrubar o ego, as coisas que atrapalham, né? Às vezes a gente se considera melhor que os outros, né? E não é isso, não foi bem isso que Deus planejou para nós. Tanto é que Jesus, quando os discípulos estavam enxotando algumas crianças, ele chamou as crianças e disse assim: olha, para vocês entrarem no reino dos céus, você tem que se tornar igual a uma dessas aqui. Porque as crianças são dóceis, as crianças são meigas, as crianças são submissas. As crianças entendem o verdadeiro sentido da palavra humildade. E aqui está Pedro falando para nós: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ele diz assim: nós precisamos uns dos outros. Nós dependemos de Deus, nós dependemos também das pessoas. O ser humano não é uma ilha. E mesmo aqueles que têm o ego mais avantajado, digamos assim, ele precisa um dia de outras pessoas, assim como de Deus. E Pedro diz assim: você só será exaltado se você se humilhar. É Deus que vai lhe dar essa exaltação depois da humilhação. Então, hoje, qual é a dificuldade que você tem nessa área de humildade? Pedro diz assim: limpe seu coração, renove sua mente. Precisa pedir perdão de alguém que você ofendeu? Peça. Precisa pedir perdão de Deus por algumas coisas que você ainda não confessou? Confesse. Mas humilhe-se. Peça oração se você tem dificuldade para outras pessoas. Não faça acepção de pessoas. Essa aqui talvez seja uma das áreas mais difíceis dos seres humanos. A questão de humilhar-se. E se alguém pedir para você estender a sua mão, estenda. Esse é o verdadeiro sentido da humildade. Debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Confesse. Peça perdão. Perdoe. E viva uma vida de submissão voluntária total a Ele. No verso 7 ele diz assim: lançando a ansiedade sobre Deus. Ele que nos criou, Ele que conhece todo o nosso interior, pede para a gente fazer isso. Eu não sei se você conhece, né, esse material que eu vou falar, mas você já viu uma tarrafa? Tarrafa, quando eu era criança, meu pai fazia aquelas redes de pesca com chumbinhos na ponta. E uma das coisas assim mais maravilhosas que eu já presenciei foi ver o meu pai arremessando uma tarrafa. Ele jogava assim de uma forma tão... Ela se espalhava de uma forma tão bonita. E ao final vinha aquelas centenas de peixes, sabe? E quando Deus assim diz assim: lance a ansiedade sobre mim, eu imagino mais ou menos um pescador arremessando assim, sabe, suavemente aquela tarrafa no lago,
jogando a sua ansiedade, jogando os seus desejos, jogando os seus medos, jogando os seus temores, mas com a esperança de que ela vai voltar cheia de peixes. Ela vai voltar repleta daquilo que vai fazer a nossa felicidade. E Deus diz assim: lance sobre mim a sua ansiedade. Não se preocupe, deixe que eu resolva as coisas. Você tem necessidade? Admita suas necessidades, admita suas fraquezas, admita suas limitações, mas lance ansiedade sobre mim. Esse é o que Deus diz. Não seja passivo diante de situações, diante de circunstâncias. Não deixe que as coisas simplesmente vá passando por sua vida. Lance sobre ele suas ansiedades. Mantenha o coração sempre aliviado. E isso exige humildade. Lembra da humildade? Exatamente. Porque a humildade tira a nossa própria capacidade de resolver os problemas. É por isso que Pedro diz assim: humilhe-se diante de Deus e lance a ansiedade sobre ele, porque ele vai resolver melhor do que você, porque ele conhece você melhor do que você se conhece. Esse é o nosso Deus. Tá? Então, humilhar-se, lançar a ansiedade sobre Deus. Ele diz aqui duas coisas que são importantes no verso 8. Ele diz: estejam alertas ou sejam sóbrios. Algumas traduções dizem assim: sejam sóbrios, mantenham a sobriedade. E a outra coisa é vigiem. Né? Sobriedade, estar alerta, é manter o equilíbrio. Não ser nem mais, não ser nem menos. Ter uma atenção redobrada. Não vacile. Né? Pedro diz assim: não ande bambando como um bêbado, cambaleante de um lado para o outro. Aqui é para a gente se direcionar sempre com os pés na luz. E nós temos a luz. Né? Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, a Bíblia diz. Então nós temos a luz. E para enxergar realmente onde a gente pisa, para ter sensatez, para ter juízo, para ter bom senso, para manter essa sobriedade e esse equilíbrio, nós precisamos de luz. Então, que dediquemos tempo diário para a luz das nossas vidas, para a palavra, para o relacionamento com Cristo. E ele diz assim: vigie. Nós temos um inimigo poderoso e quase invisível. Né? Ele fala também aqui, interessantemente, sobre falsos líderes, que naquela época tentavam deturpar as palavras de Cristo e pregar um evangelho que não era o evangelho verdadeiro. As boas novas da salvação, as boas novas da vida eterna, um evangelho da graça, um evangelho que é adquirido por meio da fé, e não por meio de sacrifícios. Sacrifícios Jesus fez todos por nós. E ele diz assim: muito cuidado, porque, como Jesus dizia, né, o ladrão vem para três coisas. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Então, muito cuidado, vigie, esteja sempre alerta, seja sentinela, coloque alarme, coloque cercas e muros, crie uma resistência, coloque ferrolhos por dentro da sua alma, para que realmente você crie os anticorpos necessários para proteção. Né? E aqui a gente pode até dizer que uma das maneiras de estar vigiando é, além de estar sóbrio e alerta na palavra, apoiar-se em outras
pessoas. Nós temos amigos, nós temos outros cristãos que podem fazer com que a nossa força também seja aumentada, nos estimulando, nos motivando, orando por nós, nos ajudando em muitas coisas. Então, é nesse momento, né, que a gente precisa estar atento às armadilhas, porque quando a gente vive isolado, a gente tem mais tempo para pensar, a gente tem mais tempo para fazer nada, a gente tem mais tempo para... Então, manter-se com a mente ocupada, esteja alerta e vigie. Vigie sua mente, vigie seu corpo, vigie suas atitudes, porque o inimigo, na verdade, quer nos derrubar. Então, observe bem o caráter das pessoas com as quais você se relaciona e você pede ajuda também. É muito importante isso, né? Então, Pedro diz assim: humilhe-se, lance ansiedade sobre Deus, mantenha-se alerta, ou seja, sóbrio, vigie. E no verso 9 ele diz assim: resista pela fé. Sabe? Talvez quando a gente fala de fé, muitas pessoas confundem com aquela questão do pensar positivo. Pensar positivo faz parte da fé, mas não é a fé. A Bíblia diz que a palavra de Deus nos deixa mais resistentes. É ela que nos dá a fé que precisamos. É ela que tem as promessas, é ela que tem os princípios, é ela que fortalece o nosso coração, é ela que traz essa imunidade para passarmos por todo tipo de sofrimento ilesos. Então, tem uma Bíblia em casa, leia sua Bíblia. Ela vai fazer aumentar a sua fé. Né? Alimente-se pela palavra. Mas, além disso, esteja em oração. Paulo diz aos Tessalonicenses: orem sem cessar, orem sem cessar. Isso quer dizer que em todos os momentos a gente tem que manter a sensação de que Deus realmente está em nós, está do nosso lado, está cuidando de nós. E qualquer necessidade que temos, nós podemos levar a Ele livremente, sem intermediários. Essa é a melhor parte, né? Lembra de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e a gente pode se dirigir a Ele, ao seu trono de graça diretamente. Isso é fantástico, né? Então, a questão da palavra de Deus e da oração nas nossas vidas faz com que realmente a nossa fé seja fortalecida, né? Ela nos dá as ferramentas no combate ao sofrimento. Nos dá conforto, nos dá consolo, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá motivação e nos faz perseverar. Essa é a melhor parte. Outra coisa também, resistir pela fé. Eu vejo assim, quando a gente está servindo ao Senhor, usando os nossos dons, as nossas capacidades, as nossas habilidades, os nossos recursos para servir ao Senhor. E você diz assim: mas como é que eu posso servir ao Senhor isolado? Bem, você pode manter uma mente saudável, você pode manter o seu corpo saudável, você pode manter-se essa disciplina, mas também você pode ajudar outras pessoas. Uma ligação, uma chamada de vídeo, você conseguir angariar alguns itens, né, e dar uma cesta de alimentação para uma família que esteja necessitada. Você diz, mas isso faz parte de resistir pela fé. Eu acredito que sim, porque aqueles também que estão precisando, eles estão dizendo assim: Deus, envia teus anjos, Deus, envia as pessoas para nos ajudar nesses momentos. E você também, servindo ao Senhor nessa área, você está sendo um instrumento de fé para essas pessoas. Não é fantástico isso? Então, quanto mais palavra, quanto mais intimidade com Deus, mais fé. Ame as pessoas.
ame as pessoas. Isso nos ajuda, o amor pelas pessoas nos ajuda a criar essa imunidade e a própria intimidade, né, uns com os outros. Evangelize quando você puder evangelizar, pratique boas obras, o máximo que você puder praticar. Isso faz com que realmente a sua fé esteja cada vez mais fortalecida na palavra, na oração, no amor e no servir. Essa é a grande maravilha. Então, Pedro diz assim: humilhem-se, lancem a ansiedade sobre Deus, mantenham a sobriedade, estejam alertas, vigiem, resistam pela fé. E ele termina aqui no verso 10, dizendo assim: nós não estamos sozinhos, né? Outros irmãos estão passando por sofrimentos semelhantes, perseguições, às vezes injúrias, às vezes a própria doença, mas você não está só nessa coisa, outras pessoas também. Então, ore por eles também. Deus derrama graça sobre todos. É por isso que ele diz assim: a humildade nos ajuda a perceber que nós dependemos uns dos outros, mas dependemos mais de Deus. E aqui está o segredo. Ele diz assim: redirecione um pouco o foco do seu sofrimento para as outras pessoas. Ore por esses. Você não está só. E alegre-se porque você não está só. Porque outras pessoas estão orando por você, estão motivando você, estão incentivando você, e você fazendo a mesma coisa. Deus é fantástico, né? Então, a recompensa virá. A perseverança diante do sofrimento nos trará a vitória no final de todas as coisas. Você diz assim: mas parece que está demorando, esse negócio não acaba nunca. Calma. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus tem um relógio, nós temos outro tipo de relógio. Nós, às vezes, somos até escravos do tempo. Deus diz: não, cada coisa no seu tempo. Vai chegar a hora de passar tudo isso. Por enquanto, precisamos passar por tudo isso. Agora a gente precisa enfrentar da forma certa, sem murmurar, sem reclamar, sem contender, sem estar praguejando, mas fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E Pedro hoje nos dá esses recados assim, tão fantásticos. Ele disse: humilhe-se diante de Deus. Ele diz assim: lance a sua ansiedade, os seus medos, os seus temores, as suas preocupações. Deixa Ele cuidar para você. Ele diz assim: mantenha-se alertas, mantenha-se sóbrios, vigie, cuide, cuidado, né? Ele diz assim: resista pela fé. E finalmente ele diz: entenda que você não está sozinho. Tem muito mais gente enfrentando tudo isso hoje, né? Então, se a gente vive essa vida de submissão a Deus, a gente certamente vai compreender por que Pedro está falando todas essas coisas. Porque o sofrimento nos faz mais fortes. Se a gente usar as ferramentas adequadas, e aqui Pedro nos deu algumas, e a gente usar a mente e o corpo para criar essa imunidade e passar por tudo isso, agradecendo a Deus, humilhando-se, lançando nossas preocupações sobre Ele, estando alerta, sóbrio, vigiando em todo o tempo, equilibrados, resistindo a tudo isso, pela fé que nós temos nesse Deus, de que um dia isso vai acabar e que outras pessoas também precisam ser ajudadas, porque nós não estamos só no meio de tudo isso. A gente vai compreender realmente o verdadeiro significado desse sofrimento das nossas vidas, né? Pedro diz que
há um propósito em todo o sofrimento. E ele menciona exatamente no último versículo dessa passagem. Ele diz: o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E vale a gente notar que termos sofrido por um pouco, isso não representa muita coisa diante de tanta coisa que Cristo passou por nós. O sofrimento na cruz, as humilhações, as perseguições, as chicotadas, as chibatadas, as cuspidas na cara, as vestes rasgadas, tudo isso ele passou por nós, para que nós pudéssemos ter a alegria da vida eterna. Então, quando você estiver em meio a todo esse sofrimento, lembre-se de que é só por um pouco. No final, a gente vai receber a merecida coroa da glória que Deus promete àqueles que se achegam a Ele com o coração contrito e com o coração disposto a ser humilde e depender dele em todas as coisas. Então, que sejamos essas pessoas que Pedro quer que sejamos, né? Então, o propósito de tudo isso é nos restaurar, nos fortalecer, para nos tornar firmes e inabaláveis diante de qualquer sofrimento. Essa é a parte maravilhosa da palavra de Deus. Ela sempre traz ricas promessas em meio até mesmo ao sofrimento, para que a gente entenda que há uma esperança e há um futuro. O caminho de Deus para o nosso crescimento nos leva a enfrentar certas dificuldades. É necessário que a gente enfrente sofrimentos, mas isso para nos fortalecer, para que a gente entenda que essas pequenas tempestades que acontecem nas nossas vidas, um dia vão passar. E a gente, então, buscando com ousadia, com fé na palavra do Senhor, auxiliando outros irmãos, porque nós não estamos sozinhos nesse pandemônio todo. A gente vai entender como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso e como Ele ama aqueles que são seus. Então, hoje, vamos refletir um pouquinho sobre isso e esses pequenos passos, né? Continuar fazendo quem já faz. E se você tem dificuldade em alguma área, então comece hoje. Humilhe-se, lance a sua ansiedade sobre Deus, mantenha-se sóbrio, vigie, resista pela fé e entenda, não estamos sozinhos. Precisamos de Deus, precisamos uns dos outros. Que Deus nos abençoe. Pai amado, muito obrigado pelo fortalecimento que a Tua palavra nos dá em momentos difíceis, pela alegria que temos em saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. E nós acreditamos que realmente o Senhor quando lançamos nossa ansiedade, quando nos humilhamos debaixo da Tua mão poderosa, o Senhor nos leva para junto das águas de descanso. Essa é a grande maravilha. Por isso, a fé que temos no Senhor nos ajuda a superar tudo isso.
junto com nossos irmãos, junto com aqueles que sofrem nos mais longínquos lugares desse mundo. E hoje nós queremos dizer muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela bondade que o Senhor tem para conosco. E que nós possamos, essa semana, estar alertas a esses pequenos conselhos. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, oh. Sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar.
sou livre, oh, sou livre. Mais um domingo, né? Espero que a gente tenha gostado bastante do culto de hoje. E fica aí a dica, né? Essa semana, aproveitar a mensagem que recebemos da parte de Deus. E que tal você adotar uma família ou adotar um irmão? Que é isso, pastor? É assim, ó, todos os dias essa semana você procura ligar, você procura mandar uma mensagem. E assim, durante a semana, pense em algum presente que você poderia dar. Presente, eu vou ter que comprar alguma coisa? Não, não precisa comprar nada. Você pode dar um presente feito por você mesmo, do seu coração, do seu carinho, né, que você tem pela outra pessoa ou pela outra família. Então, aproveite essa semana para adotar um irmão, uma irmã ou adotar uma família, tá bom? Serão seus parceiros de oração e um orar pelo outro, né? O nosso projeto para essa semana também é memorizar 1 Pedro 5, 6 a 10. 1 Pedro 5, 6 a 10 é o trecho da palavra de Deus que foi o recado hoje para nós, que a gente guarde no coração com carinho, medite durante a semana com sua família ou você sozinho, mas guarde no coração. Encha a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, porque esse é o segredo de a gente viver cheio do Espírito, seguindo da forma correta no caminho da justiça. Que Deus nos abençoe, uma semana maravilhosa para todos. Então, aí estão dois grandes projetos, né? Ainda em tempos de isolamento, que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês, sobre sua casa, sobre sua família, e que essa semana possamos realmente estar com as mentes voltadas para aquilo que é de Deus e lançar sobre Ele todas as nossas preocupações e temores, tá? Não esqueça dos projetos, tá bom? Amém. Então, Deus abençoe, um ótimo domingo, que você tenha um bom almoço, uma boa tarde, uma excelente noite e que essa semana seja uma semana produtiva na sua vida. Amém. Tchau, até domingo.
estrela da manhã.